abençoado e mais que vencedor em Cristo Jesus. Essa pessoa é você que está aí do outro lado agora, me ouvindo e me vendo e que vai ler a Bíblia junto comigo. Amém? Queridos, que a graça e a paz do nosso bom e Salvador Jesus Cristo, ela seja e repouse em você e em toda a tua família. Que a tua casa seja um lar de paz. Que a verdadeira paz que só vem de Jesus possa se estabelecer na tua casa. Amém? Glória a Deus. Queridos, é um privilégio para mim e você que amamos a palavra de Deus, que amamos ler a Bíblia, nos alimentar todos os dias com a palavra do papai. É um privilégio para mim e você começarmos o nosso dia assim, nesse momento de leitura diária com o missionário. Que esse momento de leitura faça parte da tua vida. Que você não consiga, ouça isso, que você não consiga começar o teu dia de uma outra forma que não seja lendo a palavra de Deus, orando, buscando ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Sejam bem-vindos a esta família Só Jesus na Causa. Não é inscrito ainda? Queridos, eu deixo aqui um convite a você. Se inscreva, ative o sininho das notificações, marcando a opção todas. Por que a opção todas, missionário? Porque assim, todas as vezes que tivermos novidade no canal, você será informado. Também me ajude, é de graça, não vai te custar absolutamente nada para você deixar o like, para você comentar o vídeo e para você compartilhar aí nas suas redes sociais o link desse canal com mais pessoas. Amém? Queridos, dito isso, hoje é quinta-feira, 3 de abril de 2025. Nós estamos iniciando o segundo trimestre do ano. Queridos, o tempo está voando, meu irmão. Está passando em uma velocidade muito grande. Parece que a gente fez o culto da virada, que é um tradicional da gente aqui, ontem, e já estamos aí entrando para o segundo trimestre do ano. Para nossa leitura de hoje, para enriquecer a tua fé, fortalecer a nossa fé, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, assim está escrito. Pedro e João diante do Sinédrio. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes e capitão do templo e os saduceus, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000 homens salvos no mesmo dia. Glória a Deus. Esse número é fora meninos, crianças e mulheres. Só homens, cerca de quase 5.000 homens. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém com o sumo sacerdote Anás e Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores, todos e todo o povo de Israel, que, em nome de Jesus, o Nazareno, a quem vocês crucificaram, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em nome de Jesus, é que este estará curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram,
mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro nome. Aleluia! Porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, discutiu entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los para não falarem mais neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores, aos homens, do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem em quem tinha sido operado esse milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. Glória a Deus. Queridos, o problema na igreja sempre foi a religiosidade. Quando a gente olha para esse texto, olha para quando mataram Jesus, os religiosos, sabe, foram a causa da morte de Jesus, foi quem pediram crucifica, e também os que quiseram aqui intimidar Pedro e João, sabe? Só que quando Deus nos levanta para pregar o evangelho, irmão, não há quem possa barrar o povo de Deus. Aleluia! E continuando a leitura, a igreja em oração. Aqui está o segredo. A igreja em oração. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhe tinham falado. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque, de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo, Jesus Cristo. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. A comunidade cristã. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles. Por quê? Porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam alguns valores
correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. A oferta de Barnabé. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Amém, queridos? Essa era como vivia a igreja primitiva. Foi como começou a igreja. Sabe? A Bíblia faz questão de dizer que no meio do povo de Deus não havia necessidade alguma. Por quê? Porque o povo entendiam de que agora, aceitando Jesus, não eram mais daqui. Eles entendiam o que disse Jesus em Mateus 6, não acumuleis para vós outros tesouro na terra, porque o tesouro da terra, a traça e a ferrugem destrói, e os ladrões arrombam para roubar. Mas ajuntem para vocês, acumulem, já que querem acumular, acumulem riqueza dos céus. Primeiro porque lá a traça e a ferrugem não corrói, e nem ladrão, meu irmão, arromba para roubar, porque se o ladrão chegar no céu, é transformado e regenerado. Então, queridos, eles entendiam o propósito, eles entendiam o que era o evangelho, eles entendiam o que era servir a Jesus, que não era granjear recursos, não era granjear riquezas neste mundo. E quando eles vendiam suas propriedades, as suas herdades e traziam aos apóstolos, era dividido segundo a necessidade do povo, sabe? Segundo a necessidade do povo. Hoje, inverteu-se os valores. Hoje, o homem de Deus é visto pelos bens que possui, sabe? Quanto mais rico é, mais Deus está na vida dele. Só que Jesus disse algo preocupante, quando ele disse que o dinheiro, a riqueza deste mundo, também é um Deus de adoração. O Mamon é um Deus de adoração. Então, queridos, Deus não é que Deus seja a favor que vivamos na miséria, mas que o nosso coração esteja totalmente disposto a buscar o Senhor. Mateus 6,33, a Bíblia diz que quando nós priorizamos a nossa busca a Deus e ao seu reino, e em fazer o que Deus quer, a sua vontade em nossas vidas, as coisas que precisamos não será um objeto de busca, mas na minha e na sua vida será acréscimo de Deus. Amém? Então, medite nesta palavra, viva uma fé genuína, independente do que os religiosos dizem, mantenha a sua fé, mantenha o seu foco em Jesus e anuncie as boas novas do reino de Deus. Amém? Fazendo isso, você vai estar cumprindo o que pediu e ordenou Jesus, quando ele disse, portanto, vão por todo mundo e anunciai o evangelho a toda criatura. Amém? Vamos orar. Papai, é no nome de Jesus que nesse momento eu me coloco aqui, Pai, em oração pela minha vida, pela minha casa, pela minha família, mas também pela igreja do Senhor. Pai, pedindo a Deus que o Senhor venha nos fortalecer como tem sido até aqui. Que nós, Pai, venhamos perseverar. Espírito Santo, meu amigo, me ajude, nos ajude a nos manter de pé. Papai, cada dia que passa, o caminho está ficando mais estreito. O caminho nunca enlargueceu, pelo contrário, ele está ficando mais estreito. Cada dia que passa, papai, o mundo se aflora mais do pecado. E o caminho para a tua igreja, para os verdadeiros cristãos, está ficando difícil. Mas a tua palavra diz que para os que creem, tudo é possível. O Senhor que atravessou aquele povo no deserto, aonde ninguém morreu de fome, aonde ninguém andou nu e descalço. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Pai, é a este Deus que temos como Pai. Aleluia, que nos conduz, que nos guarda, que nos protege. Meu Deus, ainda que o caminho fique mais estreito, nós andamos não pelas nossas forças, mas andamos pelo poder do nome de Jesus. Permaneça conosco, ó Pai, não só hoje, mas para todo sempre, é o que eu te peço, porque a nossa maior riqueza não é neste mundo, a nossa maior riqueza é a tua presença, é um dia herdarmos o reino do Senhor, é estarmos no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém, habitando com o Senhor para todos. Assim seja, para a glória do teu nome, eu oro e te agradeço. Amém, amém e glória a Deus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, ilumine o teu dia. Que nele, em ele, te prospere, no nome santo de Jesus, graça e paz.